Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje nós vamos nós vamos responder, né, as perguntas do chat, né, as perguntas do chat das transmissões e as perguntas nos comentários das pessoas que comentaram, tiveram suas dúvidas, mandaram suas perguntas. Então esse vai ser o nosso primeiro FAQ, né? Se você aí quer ter uma pergunta, ter alguma dúvida, algum questionamento, reclamação, fica à vontade. Comenta aí nos comentários. Aí nos próximos vídeos nós vamos fazendo, né? Eu catei, eu acho que umas 8 perguntas aqui, 8 ou 9. Não sei se vai dar para responder todas, mas vamos na sequência, né? Desde a primeira até as últimas que chegaram. Então vamos começar, isso aqui é muito legal também. Eu sempre quis fazer um faquezinho, né? Bom, a pergunta primeira que nós temos aqui é do Caron Bilzerian. Olha o nome, hein? Caron Bilzerian. Ele fez essa pergunta lá no EP 28, né? Relatos projetivos, simulação de desencarne. Ele pergunta pra mim: você é espírita? Não, eu não sou espírita. Não participo de nenhum. Eu participo de grupos espíritas, vou em centro espírita, vou em centro budista, já vou em tudo que é coisa. Eu não tenho esse preconceito e nem fico fixado somente em uma coisa. Mas eu mesmo não pertenço a nenhum grupo religioso, fechado, né, um dogma. Eu sou bem universalista e deixo isso bem aberto, porque eu entendo isso tudo como uma coisa só que vista de pontos de vista diferentes, né? Então as pessoas têm essa associação. Você é médium, logo é kardecista, ou é de umbanda, ou alguma coisa assim, mas a verdade não. Médium não tem nada a ver com isso. Quem é médium é por causa que tem essa aura mais solta, esse campo energético mais solto, tem os chakras um pouco mais abertos e uma aura densificada para ter um processo de contato obrigatório com a espiritualidade. Isso não quer dizer que só por causa que você é médium, você nasceu para ser kardecista ou você é kardecista, espírita, de qualquer categoria que seja. Isso é um grande engano, né? Então eu não pertenço a nenhum grupo. Eu tenho a minha espiritualidade de uma maneira muito aberta e universalista. Segunda pergunta. Opa, não é isso aqui não, é de cá não. É de cá, peraí. Tô mudando aqui o fundo. Então lá. Pergunta de Cláudia Marra, lá do EP 57, Renda-se ao Amor, né? Posso te fazer uma pergunta? Como posso ver Deus em uma guerra? Me pergunto todos os dias para saber lidar com isso. Obrigada. Essa época desse vídeo foi uma época que a gente estava sentindo muito a energia do começo da guerra, né? Foi bem no começo do carnaval, então a energia estava muito densa. Primeiro que você só tinha dois tipos de assuntos, né? Carnaval, sexo, droga, curtição, farra e guerra. Então se as pessoas não estavam falando de algo relacionado ao carnaval, era algo à guerra. Dois assuntos que deixam dois tipos de pensamento muito pesados, isso deixa uma egrégora muito forte, né? Para quem tem uma empatia, uma sensibilidade energética ou alguma abertura para sensações extrafísicas. Você sente isso muito forte. Então, bem, como que você pode ver Deus em uma guerra? Você não vai ver Deus em uma guerra. Guerra não pertence a Deus. Quando se fala de Deus, a gente fala de amor, né? Deus é amor, Deus é uma manifestação pura disso. E o amor, a gente ainda está muito longe de tentar nós está só arranhando o que seria o amor. A gente já tem uma fagulha de conhecimento sobre o que é o amor. A gente sente de uma maneira, às vezes, quando você está imbuído disso, você não consegue nem muito explicar. É uma sensação de unidade. Então, Deus é amor e Ele não é parte da guerra. A guerra, ela é somente um reflexo das nossas consciências em desequilíbrio, né, do confronto em busca de interesses e do ego humano, o egoísmo humano, a sua incapacidade de ver a unidade da humanidade, né, de se ver em Deus, é o que faz a guerra. E a humanidade faz guerra desde que ela chegou neste orbe, né, neste globo, nessa esfera terrestre que nós chamamos de planeta Terra. A gente sempre fez guerra. Agora faz uma pergunta para si mesmo. A humanidade, desde aquela época, ela não evoluiu tanto, né? Por mais que nós tenhamos uma tecnologia, né, como esse painelzinho de LED, essa TVzinha de LED,
câmeras, YouTube, essas coisas de energia elétrica, a gente acha que o desenvolvimento tecnológico logo logra um desenvolvimento espiritual e a humanidade deve ser mais avançada. Mas não, tecnologia é o desenvolvimento da técnica, mas o contato do ser humano com Deus está indo galgando, engatinhando, é um pouco bem melhor do que antigamente, em uma certa época da humanidade mas a humanidade não ainda tem um contato pleno com a espiritualidade. Não existe, caso alguém te perguntar, ou alguém te falar que é uma pessoa espiritualizada, ela está mentindo para você. Porque não existe ninguém nesse mundo aqui que é completamente espiritualizado. As pessoas ainda têm sim o seu lado egóico. Os únicos espiritualizados que vemos aqui, nós crucificamos eles aí há uns tempos, né? E tantos outros seres de luz, né, que algumas doutrinas chamam de avatares, né, que vieram à humanidade para tentar guiar a gente nesse caminho. Mas todo conflito humano, toda manifestação de egoísmo, de crueldade, de medo, isso é a ausência de Deus, é um afastamento. É como, por exemplo, você está próximo de Deus, você está próximo de uma luz, né? Então você está vendo a luminosidade completa de uma maneira muito mais real. Quanto mais você se afasta dela, você vai ter uma visão distorcida da intensidade do que realmente é essa luz. Aí você encontra uma coisa que nós chamamos de dualidade, né? Você começa a ver o mundo através de dualidades. E essa dualidade foi traduzida como a palavra diabo, que quer dizer dois. Dualidade, né? A oposição ao divino, ou seja, se Deus é uma unidade, onde você se integra em amor, em completa harmonia, em sentimento e conhecimento de eternidade, quando você se afasta dela, você tem a dualidade. A dualidade gera conflito, e o conflito geram guerras, então é o completo oposto a Deus. Então não se vê, mas você consegue enxergar Deus dentro de si próprio, né? Isso é uma coisa que você tem sempre que buscar. Independentemente da humanidade, você tem a responsabilidade com a sua felicidade e ela depende somente de você conseguir encontrar a Deus dentro de si mesmo. Pois Deus está dentro de você. Tem uma frase do Bhagavad Gita que eu acho muito interessante. Bhagavad Gita, para quem não conhece, é como se fosse um livro pequeno que existe dentro do grande Mahabharata, né? Que é como se fosse a Bíblia dos hindus. É o coração do Mahabharata esse livro, e conta os ensinamentos de Krishna para Arjuna. E tem um momento em que Krishna fala para Arjuna, isso é até muito comum naquela música do Raul Seixas, Gita, que é da onde que veio, do Bhagavad Gita. E Krishna fala, eu sou do Deus, o Supremo, eu estou em você, mas você não está em mim. Isso quer dizer que Deus habita todos os seres e todas as coisas. Só que por mais que ele habite as coisas, se você está em um estado de desarmonia, você não está habitando Deus nesse momento. Então você pode encontrar sim Deus dentro de si. E você pode se equilibrar e pode ajudar o mundo de uma maneira tão sutil, tão poderosa, que você não precisa nem aí ser uma pessoa escandalosa. Pode fazer tudo isso em um grande silêncio, que é o teu templo interior, que é o seu coração. É o seu espírito, né? Uma vez me fizeram uma pergunta de que se os nossos pensamentos, ou se a guerra, né? Se a guerra, essa energia da guerra prejudica o plano espiritual. Se as pessoas ali, né, com essa energia de guerra, com essa mentalização de guerra, atrapalham o plano espiritual. Atrapalha por causa realmente tem uma egrégora energética, mas o nosso pensamento desequilibrado cotidiano, sem guerra, cotidianamente, nosso pensamento em desequilíbrio, nossos sentimentos em desequilíbrio, prejudicam muito mais. A guerra ela é somente uma manifestação física daquilo que já está dentro da gente. Então acho que ficou bem legalzinho, não sei. Depois você comenta pra mim. Bom, na pergunta número 3 aqui. Essa aqui foi feita por Maria Morgana Silva no nosso vídeo do Amparo com a Mentora Pombagira.
linda essa experiência. Viu? Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu acho que a gente estava falando dos umbrais ali. Como faz? Sou nova no canal e acho muito legal como você passa o conhecimento de forma leve e simples. Olha que fofura. Sou médio de incorporação, mas preferia não ser. Estou em desenvolvimento aos trancos e barrancos, aprendendo para ver se tenho onde me encaixar. Obrigada. Então vamos primeiramente, né? Não quero ir aos umbrais, não quero ir para lugar nenhum, né? Isso é impossível. Uma das primeiras leis de Deus é o progresso, então basicamente você vai caminhar. Você queira ou não, o progresso ele te arrasta. Espiritualmente existe o progresso também, é óbvio, né? Então você vai sim passar por dimensões densas, vai passar por dimensões mais altas. Não existe uma regra geral de que vai falar que você não vai passar pelos umbrais, porque vai. Sabe por quê? Isso faz parte do nosso processo desencarnatório. Não se tem que ter medo de umbral. Não se tem que ter medo dessa visão grotesca que as pessoas põem, como que já quero cair lá em cima, lá no nosso lar. E só para informação, isso eu já falei, aonde estão as colônias espirituais, seja lá a Terra Nova de Irmão Dulce, seja ali a mais famosa que a gente conhece pelas obras de André Luiz, né? Que é o nosso lar. Elas estão em umbrais. Elas não estão ainda nas dimensões onde não há sofrimento. Para lá vão espíritos que já não precisam ter mais as suas experiências encarnatórias e que conseguiram um grau de felicidade e de equilíbrio que onde não existe mais sofrimento. É uma dimensão, não é você querer ir para lá. Às vezes algum mentor pode te patrocinar uma experiência dessa, como eu já fui em alguma dessas dimensões. Eu até descrevo em um vídeo meu que chama Dimensões Extrafísicas. Só que, por mais que você queira ir para lá, a sua energia não é o convite. Porque você vai mais ou menos para onde a sua energia te coloca. É mais ou menos para o que você é mais ou menos aonde você se encaixa dentro das dimensões astrais, né? Por isso que existe alguns que nós chamamos de vales. Então, as pessoas, por sua afinidade, juntam-se, por exemplo, energia de várias pessoas que têm o hábito do alcoolismo, por exemplo, elas se têm esse magnetismo, elas se encontram mais facilmente nos umbrais e formam esses grupos, essas grandes energias mórbidas nos umbrais que chamamos de vales. Não quer dizer que seja um buraco também. Suicidas e vai embora. Já falamos muito disso, né? Isso é por causa da sua energia, do seu estado mental e emocional, ou seja, do seu coração, mente e espírito. Então, se você quer saber para onde você vai depois que você morrer, dá uma olhada para dentro de si próprio. E com todo carinho, sem desespero, toda fofinha, faz uma análise, dá uma leitura, sente as suas energias, sente seus pensamentos. Se você não está muito gostando do que você está vendo, então comece a mudar a si próprio. Comece a se preocupar com isso com mais intensidade do que com a própria matéria por si só. Comece a desenvolver quem você é internamente de uma maneira muito inteligente e lúcida. Pois é sua responsabilidade a sua evolução espiritual. Por mais que os mentores estejam com você, Deus esteja com você, Ele não vai caminhar por você. A gente espera, é eterno, você vai evoluindo pela dor ou pelo amor. Isso é o progresso. Você pode ir a Deus pela dor ou pelo amor. Um é mais longo, o outro é mais curto. Então, como diz Paramahansa Yogananda, você deve buscar a Deus como quem se afoga busca o ar. Sabe, defina que você não vai ser mais afetado pelos problemas. Defina que você não vai ser tão sensível às emoções. Defina agora isso. E comece a ter uma vida mais feliz. E isso só depende de você, não depende do mundo. O mundo pode estar caindo aos pedaços. Aos pedaços. E você consegue ainda se manter feliz por causa que a sua interioridade é poderosa. E a felicidade está dentro de si próprio. Não adianta você buscar isso fora. Não vai achar.
Agora tem gente que pensa assim, eu tava feliz e veio uma pessoa e me tirou do sério. Eu tava com uma energia boa, não tava pensando nada e veio tal pessoa e me fez isso. Não. Então você não tava. Sou nova no canal e acho muito legal como você posta conhecimento. Sou um médium de incorporação e isso é muito legal. Mas preferia não ser. Isso é igual minha mãe. Minha mãe também é médium de incorporação. Só que acontece o seguinte, né? Você tem que perguntar o porquê que é médium. Por que você nasceu médium? Por que as pessoas nascem médium? Bem, imagine que as pessoas hoje devam ver a maioria de médium mais egoísta, não estou falando que sejam todos, mas existem, óbvio, que assim como existem pessoas que não têm uma mediunidade aberta, todas as pessoas são médium, todas. Até os animais por si só têm seu grau de mediunidade. Todas as pessoas são médium. Ah, mas eu não sei, como que eu vou ser médium? Você já contou o teu sonho para alguém? Mediunidade, clarividência. Você viu uma realidade que uma outra pessoa não viu e está falando para ela. Isso é mediunidade. Você sente Deus dentro de si, mediunidade. Você tá pensando em alguém e de repente teu telefone toca essa pessoa que tá pensando, acabou. Isso acontece com muita gente, de várias formas. Então, não romantiza muito. Ser médium acontece o seguinte, existem dois motivos para a pessoa nascer médium. Primeiro, missão. É uma pessoa que já tem um grau espiritual que vem com uma missão, né? Trazer um conhecimento. Você vê várias pessoas dessa, como o Chico. Você vê outra ali, tem várias, não é só falando de uma pessoa que aqui do Ocidente, não. No Oriente tem vários santos ali, por exemplo, na Índia. Você vê ali Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, que eu já falei aqui. Tem vários Lahiri Mahasaya. Ou seja, não é por causa que não está dentro da categoria espírita que não seja médium. Eu estou falando que a mediunidade existe dentro de budismo, dentro do catolicismo. Você Frei Galvão, Padre Vitor, olha esses caras. Existe mediunidade em todos os lugares, porque a mediunidade ela pertence à categoria do espírito, não pertence a nenhum grau religioso. Já estou falando isso. Agora, a forma com que você vai trabalhar a sua mediunidade, isso cabe a você e não importa tanto, desde que você esteja de coração e amor ali, esteja de consciência bem aberta, para não ser uma pessoa preconceituosa que fica julgando a religião dos outros. Mas bem, as pessoas nascem por missão, ou vêm trazer um conhecimento, vem trazer muito, que nem o Chico, você vai ver Livaldo Vieira, tem várias outras pessoas que trouxeram conhecimentos maravilhosos ali para dentro da humanidade, né? Vem acelerar o processo humano, vem trazer conhecimentos. Você percebe tantos médicos que trabalharam com Kardec, né, na compilação dos livros. Vou desligar esse Wi-Fi aqui antes que alguém me liga aqui rapidinho. Vou desligar isso aqui e vou botar no modo avião. Pronto. Aí você tem essa abertura, essas pessoas têm uma missão, elas vêm com a mediunidade. Ou a segunda causa, que é experiência, por causa que a pessoa, em algumas encarnações, era tão materialista, tão egoísta, uma pessoa que não se via, né, o famoso cidadão de bem, como nós falamos, né, que chamamos de espíritos neutros, né, só que na verdade é tão denso quanto qualquer outro, em estado de desequilíbrio, por causa que não trabalha nem sua espiritualidade, quer passar a sua encarnação numa boa, sem trabalhar, sem ajudar e sem atrapalhar. Então basicamente você já está em cima do muro, você já pertence ao mal. E você nasce obrigatoriamente, a espiritualidade te fornece uma aura muito gelatinosa e densa, carregadíssima de ectoplasma, aonde você tem abertura clarividente, você começa a ouvir vozes, começa a sentir sentimentos de espírito e das outras pessoas encarnadas, porque espírito não depende do corpo, tem espírito que tem corpo, tem espírito que não tem, mas todas as pessoas são espíritos. Então você sentir o pensamento, os sentimentos, a dor do outro, também, e mesmo que ela esteja encarnada, é uma forma de mediunidade, você está sentindo o espírito também. Então você nasce com essa aura carregada, gelatinosa, densificada, para te obrigar a ter um contato com a espiritualidade, porque muito provavelmente da sua última encarnação você fugiu dessa prova. Então nós temos essa coisa, e é um momento riquíssimo. Você imagina, se você tem dívidas com a espiritualidade nesse ponto, você pode, agora que nasceu médium, trabalhá-la de uma maneira muito lúcida,
pagar as suas dívidas e ainda chegar com carteira positiva lá do outro lado. E é uma ferramenta de conhecimento incrível. Eu não sabia que eu era médium até mais ou menos uns 2 anos atrás. Não sabia. Eu descobri de uma maneira muito engraçada, eu acho que eu já contei isso no vídeo aqui. Eu sempre sentia o Alaiara muito perto e às vezes eu o via, mas eu não sabia que era clarividente. Na minha cabeça era só uma forma intuitiva, né? Por causa da empatia. Uma capacidade que eu já tinha de estar em um ambiente, eu sentir a energia da pessoa, saber o que ela está sentindo. Eu tenho essa empatia. A energia para mim é muito sensível, né? Aí, um dia, eu meditando, lá no gramado de um lugarzinho reservado onde que eu trabalho, tem um gramadinho lá, eu sentava ali na hora do almoço e começava a meditar. E aí me veio essa pergunta, como é que deve ser médium, né? Como que deve ser você ser médium? Aí eu vi o Alaiara passando na minha frente assim, pelo chakra, eu não estava vendo com os olhos, né? Por causa que as pessoas têm essa ideia de que você vai ver espírito com os olhos. Não, você vai ver com os chakras. Então nem sempre vai ser uma coisa visual do mundo físico, como você vê uma pessoa. Às vezes a materialização é muito nítida, então você confunde. Já cheguei a confundir espírito com pessoa normal e tá falando com espírito e o povo me olhando igual um doido. Então você vê com os chakras, principalmente com o chakra frontal, então a noção de espaço é diferente. E eu vi o Alaiara lá, sentou do meu lado. Aí eu falei pra ele, posso fazer uma pergunta? Como é que eu ia saber que eu sou médium? Aí ele, você tá falando comigo como? Aí eu, nossa, é verdade, cara. Eu comecei a rir, nossa, eu sou muito burro. Eu era médium já fazia anos e anos, aí desde que eu nasci, e eu achava que não era. Então, independente de incorporação, se você é um médium de cura, se você é um médium psicografa, se você é um médium que faz luzinha, seja lá o que você fizer, meu irmão. Você tem uma oportunidade maravilhosa para estar trabalhando a sua espiritualidade, para estar se integrando no mundo espiritual, para estar ajudando várias pessoas. Então não tenha essa ferramenta de evolução como uma maldição. Não trabalhe isso dessa maneira. Sempre imagine que espírito também é gente, são seres que precisam de ajuda, seres que podem te ensinar muitas coisas. Então nunca tenha esse tipo de preconceito. Abra sua consciência e vai trabalhar. Porque médium que não trabalha é caminho para o caixão. Energia acumulada demais na aura do médium vai dar muitos problemas. Começa com dores ósseas, dores musculares, desequilíbrios emocionais, tanto que alguns médiuns que não trabalham conseguem chegar até mesmo a alguns estados de epilepsia, considera-se pessoas epiléticas, né? Você vê tanto caso em hospícios de médium que não trabalhavam suas energias e não tinham um conhecimento do que era que estavam passando e as pessoas colocaram dentro de hospícios por causa falando que era loucura, que era insanidade. Então, se conheça, trabalha, é uma oportunidade maravilhosa. Ser médium não é ruim. E se você não tem uma abertura mediúnica para trabalhar sua espiritualidade, você acha que não deve trabalhar sua espiritualidade, você também está errado. Você pode sim desenvolver espiritualidade, independentemente se você não incorpora, se você não sai do corpo, através da sua ética e através da sua boa vibração e do trabalho constante que você pode fazer no seu dia a dia em pequenas coisas. Pequenas coisas. Você pode trabalhar a sua espiritualidade sendo um bom filho, sendo um bom amigo, não falando mal das pessoas, não reclamando, buscando Deus dentro de si próprio. E com o tempo, se você for se tornando algo mais sutil, essas aberturas parapsíquicas, né, vão acontecendo de uma maneira muito natural. Muito natural. Então, não há muita desculpa para a gente não trabalhar. Próxima pergunta, fenômenos projetivos, naquele livro no vídeo do Fenômenos Projetivos, pergunta de Rosa Nascimento. Queria aprender projeção. Frequento o centro kardecista e sou iniciante. Alguém pode me dar a dica de como me projetar? Bom, quando eu comecei, eu basicamente já saía, só que não é uma coisa só assim, você pode desenvolver. Isso não é uma coisa assim, só quem sai do corpo conscientemente, que você já sai naturalmente. Então vamos primeiro por esse tabu. Você já sai do corpo. Só que você
às vezes, muitas das vezes, não se lembra. Isso é com todas as pessoas. As pessoas têm suas projeções, mas elas não se lembram. Minha irmã teve uma projeção coletiva, onde estava eu, ela e meu irmão. Só que meu irmão, acho que ele não se lembra, que ele não contou a experiência. Mas eu e minha irmã, a gente teve a mesma experiência e ela me ligou e contou justamente o mesmo sonho, né, que ela teve. Então nós tivemos uma experiência coletiva e ela mesma não sabia se era ou não. Ela me ligou que ela ficou muito na dúvida, que era um sonho muito real, onde ela me explicou com muita riqueza de detalhes tudo que a gente passou lá fora. Então você já sai, só que você não abre a sua lucidez. Então tem um rapaz chamado Saulo Caldeirão, eu gosto muito dele, que foi muito com ele que eu estudei. E ainda estudo muita coisa com ele. O Saulo, ele tem um site que chama viagemastral.com. Lá tem um curso muito fofinho, muito bem explicado sobre projeção astral. Tem um curso básico, um intermediário e o avançado lá. Não quer dizer que seja avançado, intermediário ou básico, mas é que ele dividiu assim. Mas fica muito interessante, então você tem que estudar. Vai ler, vai lá, pega áudio, né? Você põe um foninho, vai ouvindo, você vai rir demais dele. É um cara muito interessante nesse ponto. E ele tem umas técnicas também. Tem a técnica projetiva 3, que foi a que eu sempre usei. Baixa, põe um foninho, vai fazendo. Você vai encontrando a técnica lá. Só que a técnica não é o que vai garantir a sua projeção. A técnica de projeção astral, ela vai te ajudar a movimentar as suas energias. Porque é necessário que você limpe a sua energia do mesmo jeito que você tome um banho. Então as técnicas de projeção astral, tem várias e várias e várias. Vai testando. Eu te recomendo essa do Saulo, que quando eu fiz quando era moleque, eu sempre fiz ela, a técnica projetiva 3 e a 4. Vai estar lá nesse site viagemastral.com, do grupo GVA, Grupo Viagem Astral, tá lá, viagemastral.com. Vai lá, técnicas, você vai achar. Me ajudou muito. E eu sempre fiz e deu certo com essa técnica. Ajuda você a movimentar sua energia, limpar os chakras, exteriorizar a energia, absorver energia, fazer o estado vibracional, que é a melhor defesa energética que você tem, tanto aqui no físico quanto fora do corpo. Mas o que te garante projeção astral é você mesmo durante o seu dia. Pois você está já em qualidade de espírito, tendo uma consciência de que você é um espírito, você trabalhando isso de uma maneira muito lúcida, tendo uma ética muito equilibrada, muito bem acentuada. Você vai trabalhando bem as suas energias, vai deixando a sua energia tão leve. Cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. E se busca se integrar, né, essa consciência cósmica, Deus, ou seja lá como que as pessoas deem os seus nomes, né? E você vai cuidando das suas energias já de uma maneira natural. E elas, na hora que você for dormir, basicamente você já vai estar com as energias limpas, independente até de técnica. Muitas das vezes a projeção astral é repercussão do seu dia a dia, já é cotidiano. Então comece a ter essa intimidade consigo mesmo. Vai curtindo as suas energias, vai tentando sentir as suas energias. Porque a projeção astral, ela não é um fenômeno mediúnico, tá? Ele é um fenômeno anímico. Então você tem que voltar um pouco, olhar para si mesmo e sentir as suas energias. Por isso que eu estou falando, você fazer as técnicas, vai meditar, vai fazer as técnicas. E principalmente, mantenha-se sempre em contato com o conteúdo relativo à projeção astral e espiritualidade, porque dessa maneira você direciona o seu foco mental e direciona toda a sua energia para aquele objetivo. E assim basicamente você se direciona à abertura da projeção astral. Então quando você for dormir, tenta não ficar mexendo no celular, vendo porcaria, vendo um filme pesado, esse tipo de coisa, sabe? Antes de você dormir, é bom que você leia alguma coisa sobre projeção astral, vai ver um vídeo que fala sobre projeção astral e espiritualidade, para você se inspirar e já direcionar a sua consciência para as dimensões astrais. O resto, para técnica, se você for uma pessoa desequilibrada, não estou falando te cobrando um equilíbrio perfeito, porque isso é um trabalho para a vida inteira e para várias vidas, né? Mas se você pelo menos não está buscando, você está só uma pessoa que está querendo existir aqui para viver de mundo, né? De prazer e fugir da dor e de ser uma pessoa egoísta, você pode fazer 900 técnicas por dia de projeção astral. Você não vai ter sua lucidez aberta. Você vai cair fora do corpo inconscientemente
em dimensões densas, vai ser lanchada, vai acordar cansada, com aquele sentimento de sujeira, de pensamento de angústia. Já viu? Já falei muito desses fenômenos de assédio, né? Fora do corpo, que as pessoas acordam, às vezes não entendem por que ela acordou se sentindo tão feia, não quer pentear o cabelo, não queria levantar da cama, dormiu 14 horas e ainda está cansada. Isso é porque nós já se projetamos. Só não abrimos a lucidez ainda. Célia Maria, no vídeo Ações que nos levam aos umbrais. Estou em dúvida se irei para um umbral ou para uma colônia. Se bem que quase todos os meus sonhos, eu estou lá querendo sair, mas acordo e não consigo chegar onde quero. Vamos começar de baixo para cima aqui nessa pergunta, né? Quase todos os meus sonhos eu estou lá. Lá onde? Será que é nas dimensões densas? Deve ser nas dimensões densas, nos umbrais que ela está falando aqui. Querendo sair, mas acordo e não consigo chegar onde quero. Isso é uma categoria assim dos sonhos lúcidos, né? Que é diferente da projeção astral. O sonho lúcido, por mais que você tenha consciência de que você está sonhando, você não tem um controle grande da questão de tempo e espaço. Você não consegue, por exemplo, definir que você vai para algum lugar ou para outro, pois você está imerso ainda nas suas formas mentais, que elas ficam volitando na aura da sua cabeça e gera um mundo fantasioso de tudo que pode acontecer, tanto que um dos processos desencarnatórios, quando nós vamos fazer projetar lá fora, uma projeção astral, fazer um amparo de um espírito que está em desequilíbrio, uma das primeiras coisas que nós fazemos é aplicar energia nesse espírito para poder quebrar essas formas mentais que ficam volitando em volta da cabeça dele, que é de outros espíritos ou dele mesmo, que dá essa insanidade mental, aonde ele consegue ver a realidade de uma forma mais coerente e assim ele está mais aberto a receber o amparo. Então, se você às vezes está tendo esses sonhos, né, pode ser sim o começo de uma abertura mais lúcida. Eu te indico você a exteriorizar bastante energia pelo frontal, pelo seu chakra daqui. Como que você faz isso? Toda vez que você for dormir, olha, se você fizer isso, todas as pessoas estão ouvindo aqui, você quer ter uma abertura clarividente? Durante mais ou menos uns 10 minutinhos, cara, não precisa ser muito não, você vai deitar na cama, faz isso até dormir. Imagine que tem um sol bem aqui na sua testa. Tem um sol de uma luz branca que pulsa intensamente em movimento, viu? Não vai imaginar um sol estático. Imagine uma energia que pulsa, um sol que pulsa e vai abrindo e vai iluminando o ambiente e volta para dentro da sua cabeça, vai e volta, como se estivesse fazendo uma leitura do ambiente. Então é como se fosse uma musculação energética. Com o tempo você vai abrindo a boca desse chakra e você vai tendo uma percepção maior das coisas, que às vezes você não conseguia ir para algum lugar ou outro por causa que você não abriu a lucidez completa, fora do corpo. Então você tem uma projeção, às vezes, ou cega, como falei num shortzinho aqui, ou às vezes uma projeção semiconsciente, que é o que nós chamamos de sonhos lúcidos. Que você, por mais que esteja lúcida, que é um sonho, né? Que você está ali, que aquilo ali basicamente não é o plano físico, não quer dizer que seja um sonho. Você não consegue fazer muita coisa. Mas é engraçado, essa experiência ela é muito forte também, né? Do sonho lúcido, você despertar no meio do sonho. Eu tive uma dessa agora e acordei por projeção. Depois eu conto em outro vídeo isso aqui. Estou em dúvida se irei para um umbral ou para uma colônia. Se bem... Estou em dúvida se irei para um umbral ou para uma colônia. Isso também não importa muito, né? Se preocupar com esse tipo de coisa agora, é mais fácil você se preocupar como é que anda a sua vida, né? Como é que você anda levando ela? Como é que estão as suas emoções? Como é que está seu coraçãozinho? Como é que está a sua mente? Como é que andam as suas relações com as outras pessoas? Você é uma pessoa exigente, uma pessoa que julga. Se você está sendo uma pessoa muito crítica, uma pessoa que reclama, uma pessoa que aponta o dedo. Se você está voltado muito a olhar para o mundo, então é bom que você volte um pouco mais o olhar para dentro de si e comece a cuidar da sua vida, inclusive vida espiritual, emocional e física, né? É um conjunto
corpo, mente e espírito completo, uma coisa fofinha. Você tem que trabalhar tudo junto. Então, aí você vai ter uma categoria energética, uma categoria espiritual mais elevada e as suas chances, né, de ficar preso por qualquer motivo que seja nos umbrais, isso não é uma coisa muito importante porque você já foi para lá várias e várias vezes, porque essa não é a sua primeira encarnação e não vai ser a sua última, eu garanto isso, e eu também sei que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o medo do umbral é medo de ir para um lugar que você vai toda vez que você perde esse fardo de carne. É uma coisa de louco as pessoas pensarem nisso, né? Não quero ir para o umbral nunca mais, mas você se lembra da última vez que você foi? E você já foi várias vezes, centenas, milhares. Então é uma coisa muito relativa. Os umbrais fazem parte da passagem para você chegar, porque é óbvio que se você desencarnar, você vai para uma dimensão umbralina mais densa, por causa que você acabou de abandonar um corpo físico denso. Olha isso aqui, olha. É dolorido você ter um corpo. Ter um corpo é uma porcaria. De dor, sofre muito dor, não dói. Você chuta um sofá, cara, você sofre. Dedinho no sofá, oxi. Então, olha só, o corpo ele já é denso. Ele faz parte de um umbral tão denso, vamos dizer assim, né? Se você considera que seja o plano físico, o umbral tão... Porque a luz, basicamente, a energia, ela é o que ela é. Então, por exemplo, a matéria é luz densificada, coagulada, né? Como dizem já até os kardecistas, né? É a luz em seu estado físico. E o espírito, a luz, é a energia, seu estado irradiante. É tudo a mesma coisa. Só estados de vibrações diferentes. Então, como você acabou de abandonar um corpo físico, você já vai diretamente para uma dimensão mais densa. Aí dali você vai se desapegando, porque os umbrais eles têm esse papel fundamental, principalmente de ir limpando, né, essa sujeira que fica engranhada na gente. É a mesma coisa como a Layara me explicou. Se você for lavar umas pedrinhas num rio, que está cheio de lodo, você pega todas essas pedras sujas, que somos nós, sujas de lodo, põe dentro de um saco com a mesma água e dá uma sacudida. Esse atrito aos umbrais. Essa água suja em atrito, espírito por espírito, é aqui a encarnação e aos umbrais. E as pedras de tanto contato umas com as outras se limpam. Aí na hora que a pedrinha está limpinha, ela recebe um amparo. É o caso de André Luiz, que era ateu, né? Até não acreditava, era um cara mais científico, né? Alguns dizem que era o nosso Carlos Chagas, mas eu não sei. Não vou afirmar e nem isso eu não duvido também não, viu? É muito parecido. Mas isso pouco importa. Mas a questão é que você ir para os umbrais é um processo de passagem. Para alguns pode ser rápido. Eu falo, por exemplo, do meu pai. Vou te dar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele é um cara legal, tinha uma autoestima muito boa, tinha uma certa espiritualidade, só que ele tinha alguns meios de um estilo de vida bem destrutivo. E quando ele desencarnou, eu fiquei pensando, rapaz, ele vai estar lascado, ele vai estar nos umbrais, por causa desse desequilíbrio, todo mundo me perguntava isso, né? Se ele vai ou se ele não vai. Eu preferi tirar um pouquinho a consciência e ter um pouco de paciência. Ele desencarnou em julho do ano passado. Era mais ou menos setembro, ele já tinha recebido o amparo. E já estava lá no hospital extrafísico, na segunda dimensão extrafísica. Não era ali dentro de uma colônia ainda. Passou mais 3 meses e ele já estava em uma colônia. Não vou entrar em qual que é, também isso não importa. Ele já estava em uma colônia e já estava bem. E já começava a aparecer mais para mim. Então, basicamente, hoje a minha relação com o meu pai é uma coisa muito mais íntima do que quando ele era vivo. Uma coisa de louco esse negócio. E quebra um grande preconceito de que tal pessoa ela era alcoólatra, ela vai ficar nos umbrais junto com os alcoólatras e tal pessoa tinha uma vida sexual desequilibrada, vai ficar nas orgias nos umbrais, tal pessoa tinha um vício de droga, vai ficar lá nesses umbrais durante 100, 200, 400 anos. Isso é um grande engano de se julgar casos e casos. Isso depende, porque cada um tem uma categoria consciencial diferente da outra. Então, independentemente de como que
você vai lidar com esse tipo de desencarne é uma coisa muito interna sua. Então faz uma leitura. Como eu falei na última pergunta, faz uma leitura sua de como você é. Porque basicamente é para onde você vai e é como você está. Vamos aqui, eu acho que a última pergunta. Tá 40 minutos? Vou ter mais duas perguntas aqui. Das vezes fechei o olho. Essa aqui é do Tairone Maranduba. Eu já respondi ele no chat, mas eu vou responder aqui de novo para nós complementar, né? Vai que a dúvida de alguém não leu lá. Das vezes em que fechei os olhos fora do corpo, foi um drama para tentar abrir de novo. Alguma dica? Isso é interessante porque quando você está tendo projeção astral, às vezes é muito sutil. Às vezes você vai tentar fazer um esforço fora do corpo, você movimenta o corpo físico também. Às vezes por já estar próximo ali a faixa de atuação do cordão de prata, que é um campo energético que fica no seu corpo, né? É o que chama de aura, que é o que te protege, né? Que as pessoas falam que não tem isso na projeção astral, não, que o espírito entra no seu corpo. Mentirada. Então, às vezes a gente acontece de querer fechar o olho fora do corpo e às vezes é difícil para abrir, porque você é intenso a experiência e a sua lucidez pode estar um pouco fraca e você achou que fechou o olho e achou que abriu. Só que basicamente fora do corpo nós estamos na forma humanoide somente por hábito e costume com esse corpo. Então, quando nós saímos do corpo, nós nos vemos como um humano, um corpo humanoide. Do jeito que a gente é, até com a mesma roupa muitas das vezes, né? E se você for mais acima, por exemplo, ali mais da quinta dimensão, se você conseguir ter uma experiência legal dessa aqui, é maravilhosa. A gente fala assim, onde eu acho que todas as pessoas vão ter elas assim. Quando você está mais próximo ao plano mental, ou se você está em uma dimensão mais sutil do plano astral, acima da quarta dimensão, poucas das vezes você tem uma forma humanoide. Você é mais como uma esfera de luz. Por causa que o espírito ele não depende da forma humana, do corpo, né? O espírito ele é energia de luz pura, né? É o que nós chamamos de imagem e semelhança com Deus. Então, o seu corpo astral ele se adere, ele não é seu ser, né, completo, sua consciência, o que te define como imagem e semelhança divina, mas você tem ali uma forma mais luminosa. Então, é por hábito. Então, isso na verdade é um costume mental que nós temos de achar que essas coisas estão acontecendo. Isso você tem que treinar a sua mente já para tirar esse mecanismo, essa trava de que fechei o olho lá fora, não consigo abrir o olho, então se eu abrir o olho, alguma coisa está acontecendo, eu não consigo me mover. Isso é muita questão energética das vezes, por causa do seu chakra frontal. Então, como eu falo, exterioriza bastante energia pelo frontal, branquinha desse jeito aqui, ó, uma luz prateada, né, branca prateada. Projeta essa energia para fora, limpa seu chakra da testa. Você pode fazer isso lá fora do corpo também. Muitas das vezes já me ajudou. Às vezes eu saio do corpo, põe para fora. A primeira coisa que eu já faço, saio do corpo, exteriorizo um pouco de energia pelo frontal e já entro em contato com os mentores. Já faço uma oração ao alto, já começo a mandar essas informações de que eu estou ali disponível para o trabalho e já recebo essa ajuda também, né? Mas independente dos mentores, é interessante que você movimente a sua energia para poder abrir a sua lucidez fora do corpo. E você exteriorizando energia, raramente você vai ter esse tipo de experiência que nós chamamos muito de projeção cega. Projeção cega, por mais que você esteja vendo, na hora que você achou que fechou o olho, você não está vendo mais. É por causa que seu chakra deu uma fechada, né? E tem aquela técnica que eu já te passei. Se você se imaginar durante que você está deitado no corpo, começar a trabalhar a ideia de que você não é o corpo e você sim é essa esfera de luz que está habitando aqui no centro da sua pineal, né? Você é uma esfera de luz que está pilotando este corpo. Quando você se projeta para fora do corpo, você já sai nessa forma energética, então você não vai ter o olho para fechar. Vamos a outra aqui. Relato projetivo amparando uma criança no umbral. Maria Nazaré, lá de Uberlândia. Toma uma aguinha aqui.
Nesse vídeo eu falo que amparo uma criança no umbral e Maria Nazaré me questiona falando que mais não existe crianças no umbral. Bom, ela é kardecista. Eu recomendei para ela dar uma lida numa obra que chama 5 Dias nos Umbrais, da onde mostra uma mulher, um espírito, que se manifestava na forma de uma mulher, que tinha uma família que ficou na cidade espiritual e essa mulher decidiu não ficar na cidade espiritual, decidiu ficar nos umbrais para poder socorrer o espírito de 5 crianças que estavam desencarnadas. Crianças nos Umbrais, que é outro livro psicografado, né? Que fala, no meio kardecista, que fala também sobre crianças nos umbrais. Laços Eternos, de Zíbia Gasparetto. Lá conta a história de uma mocinha que desencarnou aos 12 anos por tuberculose e ela estava nas colônias espirituais, mas antes ela estava nos umbrais, com esse tamanhozinho dela, 12 anos de idade, nos umbrais. A questão de criança é muito relativa, pois ao termo infância, criança, é uma fase filhote do nosso corpo físico. E como eu digo que muitas das vezes, quando você se projeta para fora do corpo, você utiliza a forma com que você está acostumado. Eu, quando era criança, me projetava para fora do corpo. Com 7, 8 anos de idade, eu já saía do corpo. Tinha minhas experiências conscientes. E eu era criança, fora do corpo. Eu não era adulto ou eu era a minha forma da minha última encarnação. Na minha última encarnação, eu morri aos 16 anos de idade e eu era uma menina. Quando eu estou em dimensões mais sutis ou em contato muito intenso com meu mentor, eu ainda me encontro na forma de criança de 16 anos de idade, projetada nos umbrais. Isso é uma coisa muito relativa por causa do apego que nós temos a isso aqui, ó, ao corpo. Então, criança ou não, o Alayara me chamou uma atenção nesse vídeo porque eu questionei justamente isso para ele. Mas como que pode uma criança que é um espírito de inocência, né? Como se vê muito no meio católico, o céu pertence às crianças e tal. Como que uma criança pode estar no umbral? O meu mentor falou assim, você sabe quem que foi ela nas últimas encarnações? O que ela fez? Quantas encarnações essa criança já tem? Você sabia que essa criança pode ser mais velha do que você? Então você aí que tem filho, tem uma criancinha, tem um neném, quero que você se pergunte isso. Você tem filho? Será que essa criança não é mais velha que você? Quem que foi? Quantas encarnações esse ser já teve, né? Quem é esse espírito que está encarnado nesse corpinho mal fofinho que você ama agora? Então, infância é uma questão relativa. Criança é uma questão relativa. Temos criança mais velha que pais e temos pais mais infantis que crianças. Então, é uma coisa da encarnação, por causa que o nosso corpo físico se desenvolve biologicamente do período infantil, criança, para o período adulto. Então, quando crianças desencarnam, elas continuam com essa forma justamente por causa do trauma, por causa do... Essas coisas acontecem, não é por causa que a criança ganha colher de chá, não. Então essas coisas acontecem. Crianças existem nos umbrais por causa da sua forma astral plasmada. Não quer dizer que elas sejam crianças. Ela é um espírito que teve encarnações ali de séculos. Então você e eu temos séculos de idades espirituais, vamos falar assim, relativamente falando. Nós não conseguimos medir isso, mas nós não temos só 30 e poucos anos, 60, sei lá quantos anos que as pessoas tenham. Você já teve mais para trás. Teve várias encarnações. E se quer saber quem que você foi na sua última vida, é quem que você é agora. Somente somou o que você nasceu dessa encarnação. Mas toda a carga de outras encarnações você tem. Você já foi criança. Várias e várias vezes. Já deve ter morrido criança também. Já deve que foi criança nos umbrais. Então isso é um grande preconceito. Isso é um grande tabu. Isso é uma coisa talvez muito por causa da inserção do cristianismo em várias partes ali da doutrina kardecista, né? E eu acho muito admirável a questão kardecista estar ligada ao cristianismo, sim, óbvio, né? Toda religião tem o seu grau espiritual e tem tudo a ver, espiritualidade tem toda a parte. Mas é que a via católica dessa parte muito mal interpretada da Bíblia, que fala que o céu pertence às crianças, muito mais ligado às virtudes que uma criança tem e não à sua forma física, que nós falamos aqui de inocência. Você pode ser inocente, é diferente de você ser ingênuo.
Então aí o céu pertence aos inocentes. Já entendeu isso? Vamos à última pergunta. Tem mais, mas não vou conseguir fazer todas, não. Eu acho que responde essa aqui. Aqui é a última mesmo, vai dar tempo certinho. Essa aqui é do Tyrone também. Tyrone Maranduba. Ele faz essa pergunta no vídeo Corpos Sutis, Perigos da Projeção e os Mitos do Cascão Astral. Meu último vídeo nesse canal, antes desse. Vamos lá, parabéns pelo vídeo. Tenho uma dúvida. Por que na primeira dimensão astral, chamado duplo etérico, há algumas diferenças em relação ao plano físico? Por que há, né? Porque na primeira dimensão há algumas diferenças em relação ao plano físico. Por exemplo, quando eu saio do corpo, o corredor do quintal aqui de casa tem uma janela a mais em relação ao plano físico. Ou seja, no plano físico são duas, mas no duplo etérico tem mais uma, sendo bem parecida com as outras. Quase todo o resto é igual, mas essa diferença nem sempre me chama essa diferença sempre me chama a atenção. Bom, em questão da nomenclatura duplo etérico, duplo astral, perispírito, corpo astral, corpo espiritual, essas coisas não importam tanto. A nomenclatura não faz a diferença nenhuma. Muitas das vezes, todas as pessoas que tentaram catalogar a questão espiritual, cada uma delas, para não ficar parecida com as outras, por uma questão, às vezes, da questão histórica da época, ou às vezes por questão até mesmo de ego, para falar que está criando algo novo, define isso como o seu própria nomenclatura. Então você vai ver ali dentro do pessoal do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, lá eles chamam isso de psicossoma. Os gregos chamavam isso de corpo psique, né? Corpo psíquico. Alguns chamam de duplo etérico. Em alguns lugares ainda dão o nome de duplo etérico ao corpo energético. Eu já vi isso. Dão esse nome, ainda mais em alguns meios ocultistas, né? Esse duplo etérico, que você está falando aqui que é o corpo astral, como corpo energético. Por quê? Isso veio do Paracelso, do alquimista, né? Paracelso. Também, eu já até falei o nome fofinho dele, né? O nome muito fofinho dele, que é... não vou lembrar agora, nome feio. Então ele fala de que aquilo que pertence ao físico é algo material, então aquilo que pertence ao resto, a algo mais sutil, é astral, algo etérico, pertence ao éter, né? Essa grande matéria sutil que existe no universo. Então o que é mais sutil que a terra é a água, o que é mais sutil que a água é o fogo, o que é mais sutil que o fogo é o ar, e o que é mais sutil que o ar é o éter. Então o corpo etérico, aquilo que está no espaço, nos astros, por isso que se ganha o nome de corpo astral, ou corpo etérico, duplo etérico. Então isso é muito relativo. Então é bom a gente tomar cuidado com as nomenclaturas, viu? Não estou falando que você está errado, não. É só por causa que existem várias nomenclaturas, vários grupos. Alguns chamam, por exemplo, de Linga Charira. Linga Charira, Pranacharira, Stula Charira. Lá os hindus chamavam. Então acontece o seguinte, né? A primeira dimensão, primeiro você vai pensar, vamos pensar na construção das cidades, né? Das cidades espirituais, né? A Irmã Dulce, ela tem uma cidade espiritual chamada Terra Nova, onde ela recebeu vários espíritos desencarnados no processo do Covid-19. Uma coisa maravilhosa lá. Acontece que aquela cidade, ela não é construída de matéria física, muito pouco de matéria energética, ela é feita de matéria mental. Então todas as coisas que nós criamos, ela começa na mente. Então essas cidades são construídas de matéria mental. Então mesmo que essas cidades ficassem abandonadas, elas ficariam por milênios, parecendo que não sofreu nenhum tipo de desgaste. Há manutenções mentais nessas cidades astrais. Então, antes de você construir a sua casa, antes de você pensar em um desenho,
antes de você compor uma música, ou de falar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, essas coisas já aconteceram no plano mental, no plano astral, no plano energético, para depois se manifestar no corpo físico. Então, as coisas materializadas, não estou falando aqui de processos de desencarne, porque o processo de desencarne de corpos mais sutil é mais rápido do que do corpo físico. Mas a questão de algo criado no plano astral, por exemplo, materializado como as cidades astrais, elas demoram um tempo muito maior para poder se desintegrar, por causa que ela é feita de matéria mental. Então, muitas das vezes no plano, e a passagem de tempo, como eu já falei para você, a passagem de tempo nos umbrais é diferente. É uma relação, se eu não me engano, na média, dependendo da dimensão, de 1 para 4 horas. Ou seja, 1 hora que você está fisicamente dormindo, você está 4 horas projetado fora do corpo. Então, basicamente, você passa quase que o mesmo tanto fora do corpo como dentro do corpo. E acontece de você, comigo aqui também acontece isso, que acontece com você. Aqui na minha casa, os móveis são dos últimos moradores, a cor das paredes é dos últimos moradores. Às vezes existem até obsessores ou então espíritos que ainda eram dos últimos moradores aqui na casa. Então, realmente, as coisas demoram um tempo para poder se atualizarem nos planos astrais. Realmente isso acontece. Então, é uma questão de distorção do tempo e é uma questão de plasmação, de materialização ali nas dimensões sutis. E na primeira dimensão, ela é muito densa. Como eu digo, ela é tão densa que os espíritos que habitam a primeira dimensão umbralina estão em um estado de densificação e desequilíbrio tão grande que eles não conseguem nem sequer mesmo atravessar paredes. Eles não conseguem, não a parede, mas o duplo etérico da parede, né? Tudo tem um duplo, né? Eles não conseguem atravessar esse duplo etérico, né? É por causa da densificação deles, eles não conseguem. Então por isso que faz muito sentido, às vezes, algumas coisas que as pessoas colocavam nas portas para os espíritos ruins não entrarem, né? Deixavam as portas fechadas com as marcas, né? E nesse estado é muito denso tudo. Então, para você ter uma projeção, às vezes, que você está falando que estava tendo a sua projeção na primeira dimensão umbralina e vendo a sua casa, eu acho que você estava tendo essa projeção muito mais possível na segunda dimensão ou até mesmo na terceira dimensão. Porque na primeira dimensão você pode ter, eu já tive as minhas também, não estou falando que você nunca teve, mas é muito difícil você manter a lucidez lá, justamente por causa dessa energia densa. Você perde a lucidez rápido. Tanto que é difícil até você andar, né? Parece que você está dentro do mar, dentro de uma gelatina, tentando andar dentro, parece que na gravidade zero, uma coisa pesada. É bravo. Então essa dimensão realmente ela é muito poderosa e as plasmações continuam. Então você pode sair, você pode ver outdoors de anúncios que já não estão, você vai ver lugares que já mudaram, bairros, tem um bairro aqui perto aqui de casa que eu já fui para lá, fora do corpo, e o bairro ainda é cafezal, o bairro ainda não foi construído, e aqui na matéria já foi feito. Só que lá, dependendo das dimensões, né, que a gente vá, você vai encontrar a cidade já manifestada, e a outras você vai achar essa cidade ainda na forma mais antiga, né? Isso é muito relativo. Mas existe essa distorção no tempo e essa questão da manifestação da matéria mais sutil nos planos inferiores. Então, bem, essa aqui eu acho que foi a última pergunta do nosso FAQzinho. Se você aí tem sua dúvida, não deixe de comentar. Comenta nesse aqui, comenta nos outros vídeos. Eu vou sempre guardando essas perguntas e quando eu consigo mais ou menos aí uma quantidadezinha legal, eu trago aqui as perguntas. Então não precisa só ser coisa que você tenha dúvida, não. Se quiser me xingar também, pode xingar aí, eu estou aberto a isso, eu não tenho esse preconceito, eu não vou brigar com ninguém, não. Nós estamos aqui para poder conversar. Tem sua dúvida? Deixa aí. Até o próximo FAQ. Muita luz, muita paz e até mais.